Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos ver o capítulo 1, Potências e Raízes, do livro Matemática Bianchini, 8º ano. 1. Potências. Conta-se que o jogo de xadrez foi inventado há mais de 1500 anos por um indiano chamado Sessa. O rei da Índia ficou tão entusiasmado com o jogo que ofereceu a Sessa a liberdade de escolher o que ele desejasse como recompensa para tão notável invento. Toda a corte esperava que Sessa fosse pedir grandes riquezas, mas ele surpreendeu a todos com o seguinte pedido: 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 grãos de trigo pela segunda casa, 4 grãos de trigo pela terceira casa, 8 grãos de trigo pela quarta casa, 16 grãos de trigo pela quinta casa, e assim por diante, sempre dobrando o número de grãos da casa anterior até a 74ª casa. O tabuleiro do xadrez tem 64 casas. Seu pedido provocou risos. Um invento tão brilhante e um pedido tão simples. O rei e toda a corte ficaram decepcionados. Você não ficaria? Mas palavra de rei é palavra de rei, e ele pediu aos seus criados que entregasse a Sessa um pequeno saco de grãos de trigo. Sessa recusou a oferta, dizendo que queria receber exatamente o que havia pedido. Nem um grão a mais, nem um grão a menos. O rei pediu então aos seus calculistas que fizessem as contas. Depois de muitas horas de trabalho, eles chegaram a este número. Ou seja, o que Sessa esperava receber eram 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 grãos de trigo. É um número tão grande que seria necessário muitos séculos para produzir tanto trigo. De que maneira o rei cumpriria sua promessa? Que situação difícil a ele. Mas como ele poderia imaginar que daquele pedido tão simples resultaria tamanha quantidade de trigo? Entendendo a aflição do monarca por não poder cumprir a sua promessa, Sessa perdoou a dívida. Afinal, seu objetivo fora atingido: chamar a atenção do rei para que tomasse mais cuidado com suas promessas e seus julgamentos. O final não poderia ser mais feliz. Sessa foi nomeado conselheiro do rei. O que acabamos de ler é um interessante exemplo de aplicação de potenciação, pois a quantidade de grãos de trigo de cada casa do tabuleiro pode ser expressa por uma potência. Observe, na primeira casa, 2 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Na segunda casa, 2 elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, no caso, 2. Na terceira casa, 2 elevado a 2, que é igual a 4, e assim por diante, até chegar na 74ª casa, onde eu vou ter 2 elevado a 63, que resulta naquele número enorme que vimos anteriormente. Também temos aqui um exemplo de sequência chamado recursiva, em que qualquer número pode ser obtido por sua posição através de uma regra. Assim, o elemento n da enésima casa é 2 elevado a n menos 1. Vou escrever essa fórmula aqui embaixo. 2 elevado a n menos 1. Onde o n ele é a última casa desse tabuleiro. Esse tabuleiro ele tem 64 casas, então seria 2 elevado a 64 menos 1. Isso seria igual a 2 e resolva essa parte aqui de cima. Quanto ficaria 64 menos 1? 63, ou seja, esse 2 elevado a 63 aqui. Agora vamos recordar o que sabemos sobre potências. Revendo conhecimentos sobre potências. Você deve se lembrar do significado de 3 elevado ao quadrado e de 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes o 3, que é igual a 9. 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes o 3 vezes o 3, que é igual a 27. O número que está sendo elevado é o número de vezes que eu multiplico a minha base, que no caso aqui é 3. 3 ao quadrado, multiplico 2 vezes o 3. 3 elevado ao cubo, multiplico 3 vezes a minha base, que no caso aqui é 3. De modo geral, sendo A um número racional, temos que A ao quadrado é igual a A vezes A, e A ao cubo é igual a A vezes A vezes A. Considerando o expoente genérico n, em que n é um número inteiro, definimos A elevado n assim. Sendo n maior que 1, então
A elevado a n, ele é igual a A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, e assim até chegar ao meu último A. No caso, n fatores, ou seja, irá se repetir a letra A quantas vezes for necessários para representar a letra n. Por isso escrevo n fatores. Se n for igual a 1, então A elevado a 1 é a mesma coisa que A. E se n for igual a 0 e A diferente de 0, então nós temos que A elevado a 0 é igual a 1. Todo número, letra, qualquer situação que esteja elevado a 0 é igual a 1. Propriedades das potências. Para a resolução de um trabalho escolar, Mércia, Nilza e Norma precisam calcular o valor da expressão 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2, tudo isso elevado a 3, dividido por 7 elevado a 15. Veja como cada uma delas fez. Mércia indicou os produtos e depois simplificou a fração assim. Então, ela separou tudo isso daqui. Ela viu que 7 elevado a 4 é igual a 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Ela viu que 7 elevado a 2 é a mesma coisa que 7 vezes 7. Então, ela percebeu que se ela resolver essa multiplicação aqui, 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2, ela teria 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes o 7. Ou seja, ela multiplicou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o número 7. Então, ela percebeu que para resolver essa expressão de 7 elevado a 4 vezes 7 elevado ao quadrado, entre parênteses, e isso tudo elevado a 3, ela viu que ela poderia multiplicar esse conjunto anterior aqui de setes, no caso de 6 setes sendo multiplicados um pelo outro, 3 vezes. Por isso, ela elevou ao cubo e multiplicou 3 vezes essa sequência. Depois, ela montou isso tudo em um formato de fração. Ao todo aqui, eu vou ter 18 setes. Ou seja, eu estou multiplicando o 7 18 vezes. Foi o número de setes que ela colocou aqui. Quando eu tenho 7 elevado a 15, eu estou multiplicando o 7 15 vezes. Foi o que ela colocou aqui. Depois que ela fez tudo isso, ela simplesmente simplificou. Ela viu que ela tinha 15 setes na parte de baixo. E na parte de cima, ela tinha 18 setes. O que ela fez? Ela cortou 15 setes da parte de cima e cortou os 15 setes da parte de baixo. O que restou aqui na parte de cima foram apenas esses 3 setes que estão aqui. Por isso, só restou 7 vezes o 7 vezes o 7, que é igual a 343. Então, quem fez isso foi a Mércia. Vamos para o cálculo que a Nilza fez. Nilza calculou os produtos parciais e os produtos dos produtos e depois o quociente. O que ela fez? Ela fez 7 elevado a 4, isso foi igual a 7 vezes o 7 vezes o 7 vezes o 7. Resolvendo essa multiplicação, ela descobriu que é 2.401. 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes o 7, que é igual a 49. Ela foi resolvendo cada potência. Então, ela sabe que 7 elevado a 4 vezes 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2.401 vezes 49, que é igual a 117.649. Ao fazer essa parte de 7 elevado a 4 vezes 7 elevado ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo, ela sabe que é só pegar o resultado da conta anterior, que é de 117.649, e elevar ao cubo. Isso vai ser igual a 117.649 vezes 117.649 vezes 117.649, que é igual a 1.413.413.597.910.449. O que ficou faltando, então, foi o 7 elevado a 15, que ela também resolveu. Multiplicou 15 vezes o 7. O que ficou restando foi resolver 7 elevado a 15, que ao multiplicar o 7 15 vezes, ela chegou no valor de 4.747.561.509.910
943. E depois, ela substituiu os resultados que ela obteve na expressão que ela tinha. Ela sabe que toda essa parte de cima gerou este valor e toda a parte de baixo gerou este valor. O que ela fez então? Pegou o número de cima e dividiu pelo número de baixo. Ela também chegou no valor de 343. Ela fez uma conta de divisão com todos esses números aqui. É viável, porém, na minha opinião, é muito difícil. Então agora ficou faltando a da Norma. E Norma calculou aplicando as propriedades da potenciação estudadas no ano anterior. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2. Tudo isso, entre parênteses, elevado ao cubo, dividido por 7 elevado a 15. Quando eu estou multiplicando potências de bases iguais, eu posso somar os meus expoentes. Então, nesse caso, ela conservou o número 7 e somou 4 mais 2, que é igual a 6. Então, ela pegou a mesma expressão, 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2, tudo isso entre parênteses elevado ao cubo, dividido por 7 elevado a 15. Aí ela chegou num valor de 7 elevado a 6 elevado ao cubo, dividido por 7 elevado a 15. Depois disso, esse 7 elevado a 6 elevado a 3, ela descobriu que era 7 elevado a 18, dividido por 7 elevado a 15, que é igual a 7 elevado a 3, que é igual também a 343. Então percebam que as três amigas chegaram no mesmo resultado, com 3 cálculos diferentes. Não há uma única maneira de calcular o valor da expressão. Qual delas você acha mais simples? Veja como Norma transformou a potência de um produto no produto de uma potência. A expressão 13 vezes 8 elevado a 4 é a potência de um produto. 13 vezes 8 elevado a 4 é igual a 13 vezes 8 vezes 13 vezes 8 vezes 13 vezes 8 vezes 13 vezes 8, que também é igual a 13 vezes 8, 13 vezes 8, 13 vezes 8, 13 vezes 8, que é igual a 13 elevado a 4, que é igual a 13 elevado a 4 vezes 8 elevado a 4. Então, eu escrevi essa expressão de uma, duas, três formas diferentes. A expressão 13 elevado a 4 vezes 8 elevado a 4 é o produto de uma potência. A expressão 13 elevado a 4 vezes 8 elevado a 4 é o produto de uma potência. 13 vezes 8 elevado a 4 é a mesma coisa que 13 elevado a 4 vezes 8 elevado a 4. Esta é uma propriedade da potenciação. Menos 7 vezes 2,3 elevado ao cubo. Isso é igual a menos 7 elevado ao cubo vezes 2,3 elevado ao cubo. 2/13 vezes 4/5 elevado a 6. Isso é a mesma coisa que 2/13 elevado a 6 vezes 4/5 elevado a 6. 5 vezes x elevado a 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 5 vezes x elevado a 5. Resumindo e generalizando as propriedades da potenciação, dados os números racionais a e b e os números naturais m e n, temos que a elevado a m vezes a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a m mais n. Ou seja, se eu tenho a base igual, conservo a base numa multiplicação e somo os expoentes. Quando eu tenho uma divisão, a elevado a m dividido por a elevado a n, isso é igual a elevado a m menos n, com a minha base, no caso aqui a, diferente de zero. Ou seja, conservo a minha base e subtraio os expoentes. A elevado a m, que está elevado a n. Conservo a base e multiplico as duas letras aqui. No caso, irá ficar a elevado a m vezes n. E por último, a vezes b elevado a m. É a mesma coisa que a elevado a m vezes b elevado a m. E a dividido por b elevado a m é a mesma coisa que a elevado a m dividido por b elevado a m. E o b tem que ser diferente de zero. Para quem ainda não conseguiu enxergar o que foi feito aqui pela Norma, ela tinha 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2. Tudo isso entre parênteses elevado ao cubo, dividido por 7 elevado a 15. Seguindo essas regras que acabamos de ver aqui, do outro lado, eu tenho uma multiplicação.
A minha base, antes de continuar, vamos lembrar. Por exemplo, esse 7 elevado a 4. 7 elevado a 4. O 7, ele é a minha base. O 4, ele é o meu expoente. Então, se eu tenho uma multiplicação onde as bases são iguais, eu conservo a minha base e somo os meus expoentes. 4 mais o 2. No caso, 4 mais o 2. Isso tudo aqui está sendo elevado a 3 dividido por 7 elevado a 15. Conservo a minha base e resolvo 4 mais 2, que é igual a 6. Entenderam de onde surgiu esse 6? Continuando, eu tenho que é elevado a 3 dividido por 7 elevado a 15. Quando eu tenho uma situação dessa, eu vou observar esse exemplo aqui. Não está falando que quando eu tenho a elevado a m vezes n, ele é igual a, que eu conservo a base e multiplico os meus expoentes, no caso m vezes n. Aqui, seguindo esse exemplo, eu terei que fazer uma multiplicação aqui. Então, isso irá ficar a 7 elevado a 6 vezes o 3, dividido por 7 elevado a 15, que é a continuação da minha expressão. Resolvo essa multiplicação. Conservo a minha base e multiplico aqui. 6 vezes o 3, 18. Por isso surgiu o 7 elevado a 18 aqui. Continuo o resto da expressão, dividido por 7 elevado a 15. Agora eu tenho outro exemplo. Tenho bases iguais que estão sendo divididas. Eu subtraio o meu expoente. Então, isso aqui vai ser igual, conservo a base que é igual e subtraio os meus expoentes. No caso, 18 menos o 15. Isso será igual a 7 e resolvo aqui. 18 menos 15 é 3. Isso será igual. Agora aqui eu só resolvo. 7 elevado a 3 vai ser igual a 7 vezes o 7 vezes o 7. 7 vezes o 7, 49. 49 vezes o 7, 343. Observações. Note que a definição dada de que para a diferente de zero, a elevado a zero igual a 1 é compatível com a propriedade a elevado a m dividido por a elevado a n, que é igual a elevado a m menos n, se o a for diferente de zero. Veja um exemplo. A elevado a 2 dividido por a elevado a 2. Isso é igual a vezes o a dividido por a vezes o a, que será igual a 1. Por isso que eu coloco que a elevado a 2 menos 2 é igual a a elevado a zero, que é igual a 1. Ou seja, aquilo que eu já disse anteriormente. Todo número, letra, elevado a zero é igual a 1. É importante observar que, em geral, a elevado a 3, entre parênteses, que está elevado a 2, é diferente de a elevado a 3 e esse 3 elevado a 2. Veja o porquê. A elevado a 3, entre parênteses, vezes o 2, ele é igual a elevado a 3 vezes a elevado a 3. Isso é igual a elevado a 3 mais 3, que é igual a elevado a 6. Já no a elevado a 3, que está elevado a 2, eu estou elevando o meu expoente ao quadrado. Então, isso daqui seria o quê? A elevado a 9, porque se eu estou resolvendo aqui do lado, a elevado a 3 elevado ao quadrado, eu estou elevando o meu expoente ao quadrado. Então, isso seria igual a elevado a 3 vezes o 3, uma vez que é este 3 que está ao quadrado. Ele vai ser elevado a 3 vezes o 3, 9. Por isso que eu falo que a 3 elevado ao quadrado é igual a elevado a 9. E por isso que está afirmando aqui que um é diferente do outro. Em a elevado a 3, entre parênteses, elevado a 2, o que está elevado ao quadrado é a elevado ao cubo. E em a elevado a 3 elevado a 2, o que está elevado ao quadrado é o expoente 3, o que eu acabei de explicar aqui anteriormente. Veja mais um exemplo de aplicação das propriedades. A elevado a 5x menos 2 vezes a elevado a 2 mais x, dividido por a elevado a x menos 1, que está elevado entre parênteses a 2. Isso é igual a elevado a 5x menos 2
Como eu estou multiplicando, soma essa outra parte também. Mais 2x dividido, como está entre o parêntese, esse 2 está multiplicando o x e o 1. Então, eu vou ter a elevado a 2x menos 2. Resolvendo aqui, junto letra com letra e número com número. 5x mais x é igual a 6x. Conservo a base a e coloco 6x aqui. Menos 2 mais 2, zera. Não precisa aparecer o zero. Isso daqui é dividido. Copio do jeito que está, porque não tem como resolver. Quando eu faço divisão, eu subtraio os expoentes. Conservo a base que é igual nos dois lados e faço 6x menos toda a expressão aqui de baixo. Menos 2x menos 2. 6x menos 2x é igual a 4x. Esse 2 conservo ele aqui do lado. O resultado final fica sendo a elevado a 4x mais 2x, em que o a tem de ser diferente de zero. Com base nos exemplos dados até o momento, vocês irão resolver os exercícios propostos de número 1, 2, 3 e 4. Dando continuidade à nossa aula, temos potência com expoente inteiro negativo. Aprendemos a realizar operações com potências que têm por base um número racional e por expoente um número natural. Agora, vamos interpretar o significado de potências que tenham por base um número racional e por expoente um número inteiro negativo. Considere o quociente 5² dividido por 5 elevado a 5. Pela propriedade do quociente de potências de mesma base, temos 5² dividido por 5 elevado a 5. Isso será igual, conservo a base e subtraio os meus expoentes. 2 menos o 5. Isso daqui vai ser igual a 5 elevado a menos 3. Escrevendo o quociente na forma de fração, temos 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 5. Isso é a mesma coisa de colocar o 5² na parte de cima e o 5 elevado a 5 na parte de baixo. Resolvendo isso, eu tenho 5 vezes o 5 e na parte de baixo eu tenho 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes o 5 vezes o 5. Simplificando, 5 dividido por 5, 1, vezes 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 1, 1. Aqui me restou apenas esses 3, 5. Então, 5 vezes o 5 vezes o 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Eu posso colocar que esse 1 também está elevado a 3, como foi colocado aqui na frente. Isso é a mesma coisa que 1/5 elevado a 3. Porque se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1, não vai mudar o resultado. Por isso que eu posso levar isso daqui a 3, para igualar a parte de baixo. Então, eu posso falar que 1/5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 3, como está descrito aqui. Note ainda que 5 elevado a menos 3 é igual a 5 elevado a 3 vezes menos 1, que é igual a 5 elevado a 3 elevado a menos 1. E aqui eu tenho que 5 elevado a menos 3 é igual a 1/5 elevado a 3, que é a mesma coisa de 1 sobre 5 elevado a 3. Isso tudo aqui significa que 5 elevado a 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 3. Isso significa que 5 elevado a 3, entre parênteses, elevado a menos 1, pode ser interpretado como o inverso de 5 elevado a 3, ou ainda que 5 elevado a menos 3 é o inverso de 5 elevado a 3. A potência de um expoente negativo de um número racional diferente de zero é igual a outra potência que tem a base igual ao inverso da base anterior e o expoente igual ao oposto do expoente anterior. Vendo esses exemplos, vocês vão conseguir entender o que está escrito aqui embaixo. Veja alguns exemplos. A. 3 elevado a menos 2. Toda vez que eu tiver uma potência onde o meu expoente é negativo, eu vou transformar a minha base em uma fração e vou elevar essa fração ao inverso do expoente negativo. Qual que é o inverso de menos 2? O mais 2. Então, se eu tenho 3 elevado a menos 2, eu descrevo como 1/3 elevado a 2. O que é 1/3 elevado ao quadrado? Vamos aqui na frente para entender o que foi feito aqui. 1/3 ao quadrado é a mesma coisa que 1/3 vezes 1/3. 1 vezes o 1, 1. 3 vezes o 3, 9.
Por isso que eu falo que 1/3 ao quadrado é a mesma coisa que 1/9. Ou 3 elevado a menos 2 é igual ao inverso de 3 elevado a 2, que no caso é igual a 1 sobre 3 elevado a 2, que é igual a 1/9. É a mesma coisa, gente. Faça aquilo que vocês acharem mais fácil. B, 2/3 elevado a menos 3. O que aconteceu aqui? Eu tenho que fazer o inverso. Porque nesse caso eu coloco o 1 em cima do 3? Porque se eu não tenho nada embaixo de um número, eu tenho o número 1. Então, se é para fazer o inverso, eu vou colocar o 1 na parte de cima e o 3 na parte de baixo. Por isso que fica 1/3 aqui. Nesse caso, eu tenho 2/3. O inverso de 2/3, para poder transformar esse número negativo em positivo, é 3/2. Colocar o denominador na parte de cima e o numerador na parte de baixo. Resolvendo a B, faço o inverso. Coloco o 3 na parte de cima e o 2 na parte de baixo. Meu expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Se eu tenho 3/2 elevado ao cubo, é a mesma coisa que fazer separado. Então eu faço 3 vezes o 3 vezes o 3 é igual a 27. 2 vezes o 2 vezes o 2 é igual a 8. C, menos 5 elevado a menos 1. Isso vai ser igual a menos 1/5 elevado a 1, que é igual a menos 1/5. Então veja bem, o sinal da base não interferiu em momento nenhum na minha conta. A única coisa que foi feita é fazer o inverso para transformar o expoente em um número positivo. D, 1/7 elevado a menos 1. Se é o inverso, eu tenho que colocar o 7 em cima e o 1 na parte de baixo. Feito isso, eu consigo transformar o 1 negativo em 1 positivo. Esse 1 precisa aparecer? Não precisa, então eu deixo apenas o 7. 7 elevado a 1 vai ser o próprio 7. E 0,25 elevado a menos 2. Primeiro, eu transformo esse meu número decimal em fração. Como eu transformo isso em fração? Copio os números diferentes de 0 aqui. 25. E na parte de baixo, eu vou colocar o número 1. Depois que eu coloquei o número 1, eu conto quantas casas eu tenho depois da vírgula. Nesse caso, eu tenho 1, 2 casas. O número de casas que eu tenho depois da vírgula será o número de zeros que eu colocarei aqui. Se são 2 casas, coloco 2 zeros. Se fosse 3 casas, 3 zeros. E assim por diante. Por isso que aqui na frente, 0,25 elevado a menos 2, ele é igual a 25 centésimos, elevado a menos o 2. Entenda, eu transformei apenas o número decimal em fração. Não fiz o inverso ainda. Por isso que o meu expoente continua negativo aqui. Por que 25 centavos virou 1/4? Nesse caso, houve uma simplificação. O que é a simplificação? É dividir pelo mesmo número a parte de cima e a parte de baixo. 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Por isso que 25 centésimos se transformou em 1/4. Isso daqui é a mesma coisa, são só formas diferentes de se escrever uma mesma quantidade. Feito todos esses cálculos e todas essas explicações, temos então que 1/4 está elevado a menos 2. O que eu devo fazer aqui? O inverso. Se o 4 está na parte de baixo, ele vai para a parte de cima. Se o 1 está na parte de cima, ele vai para a parte de baixo. Se o 2 era negativo, ele fica positivo. O 1 não precisa aparecer, então vai ficar apenas 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é a mesma coisa que 16. Observação: todas as propriedades da potenciação já estudadas também são válidas para potências com expoente inteiro negativo. Generalizando, podemos escrever: se n é igual a menos 1 e a diferente de zero, então a elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a. Isso significa que a elevado a menos 1 é o inverso de a, pois 1 sobre a é o inverso de a. Assim, se a elevado a menos 1 é o inverso de a, também o a é o inverso de a elevado a menos 1. De modo geral, se n é maior que 1 e a é diferente de zero, temos que a elevado a menos n igual a 1 sobre a elevado a n. Tendo como base todas as explicações dadas até este momento, vocês irão resolver os exercícios propostos de número 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Está fora da ordem porque são exercícios de páginas diferentes do livro, por isso que ele acabou ficando assim quando eu coloquei tudo em um mesmo lugar. Na próxima aula, iremos fazer a correção desses exercícios dados nesta aula.
Então, até a próxima e tchau!